Nós veremos agora Marcos 2. Marcos é realmente um grande entusiasta, né? Você vê pelo modo que ele expressa o Evangelho de Jesus. Ele sempre faz questão de mostrar que grande multidão está ao redor de Jesus, que multidão vinham de todos os lados. E aqui diz que Jesus foi a uma casa em Cafarnaum. De repente, a multidão se juntou de tal forma que ninguém conseguia mais nem passar por aquelas portas. E então, 4 amigos resolvem levar o seu colega paralítico para ser curado. Como não tinha acesso e Jesus pregava a todos daquela casa, então eles resolvem ir pelo telhado. Eles removem o telhado e colocam aquele amigo paralítico de cima para baixo. E nós vemos aí o que é o poder da fé, né? Não há obstáculos para a fé, não há obstáculos para aquele que quer buscar a Deus, para aquele que quer o refúgio do Senhor, para aquele que quer um milagre, não há obstáculos. E esses amigos demonstram isso, que eles vencem tudo. Vencem a multidão, vencem as dificuldades físicas e realmente colocam o seu amigo paralítico perto de Jesus. A paralisia é um mal que tem prevalecido hoje sobre muitas vidas. E eu não digo só no âmbito físico, mas espiritual. A paralisia no sentido de que é aquilo que torna um ser humano imóvel, sem esperança, sem expectativa, sem forças, sem condições de prosseguir, de caminhar, de seguir em frente. No caso desse paralítico, Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. Todos se indignam. Como pode ele perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. E, no entanto, Jesus conhece o coração das pessoas e ministra sobre isso. E realmente, a maior paralisação e estagnação de muitas pessoas se devem às suas culpas, se devem ao fardo que carregam sobre si, se deve ao fato de não entregarem a Jesus as suas dores, as suas decepções, as suas mágoas, as suas feridas, os seus erros. Há pessoas que não conseguem se perdoar, que ficam olhando para trás, culpando-se por erros, por falhas, por falta de discernimento de fatos ocorridos há anos atrás e por isso estão paralisadas. Lembra da mulher de Giló, que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal? Assim é todo aquele que vive olhando para trás. Assim é todo aquele que vive de passado. E sabe qual é o problema? Você pode dizer: mas o erro que eu cometi, eu carrego como um fardo. Então, mais um motivo para você levar o seu erro a Jesus, para você deixá-lo aos pés da cruz, porque Cristo sofreu o que sofreu, carregando os nossos fardos, para você ser aliviado, para você poder ter condições de prosseguir, de avançar, de reconstruir sua vida, de ser uma pessoa nova diante de Deus. Diz então que Jesus olha para aqueles homens duvidosos do poder do perdão e ele diz: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou curá-lo da paralisia? E então ele diz: para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar os pecados, paralítico, levanta e anda. E é tremendo isso, né? Jesus tem o poder de perdoar os pecados. Jesus tem o poder de tirar o fardo da culpa que te imobiliza. Jesus tem o poder de tirar essa culpa, essa circunstância que pesa sobre a sua mente e o seu coração. E ele pode te curar dessa paralisia. Diz então que aquele paralítico foi totalmente curado, pegou o seu leito e saiu andando. No caminho, Jesus, depois daquela casa, encontra-se, por fim, com Levi, que estava colhendo impostos, que é o Mateus, né? E ele então chama aquele filho de Alfeu, sentado, recebendo os impostos, e ordena e chama-o para que o siga. Diz então que Jesus estava ali assentado com aqueles que ele pregava o evangelho,
Os religiosos ficaram totalmente atônitos, né? Como Jesus estava sentado no meio daqueles pecadores, daqueles publicanos. E então, Marcos faz questão de dizer, porque eram muitos que o haviam seguido. E Jesus, então, diz a todos ali presentes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E naquele momento, Jesus já confronta a religiosidade, que queriam colocar Jesus numa redoma, dizendo, né, que ele era único dos santarrões, dos saduceus, dos fariseus, mas naquele momento Jesus deixa claro que ele veio realmente para levar a restauração, a cura, a transformação àqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam paralisados em sua vida espiritual. E nesse instante, Jesus fala da importância de que haja realmente uma transformação, porque ninguém deita remendo novo em pano velho. O que seria isso? O fato de que não dá para simplesmente mudar uma situação superficialmente, mas realmente é necessário uma transformação genuína no ser humano. Nesse instante, os discípulos estão passando pelas searas, estão colhendo espigas de milho. E, novamente, os religiosos começam a acusar. Por que eles estavam colhendo num sábado? Porque o sábado era o dia do descanso. E então Jesus diz que se no Antigo Testamento Davi se apropriou dos pães da proposição de Abiatar no momento de guerra, e ele foi perdoado pelo seu coração, quanto mais agora. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que seria isso? O sábado é o sabat, é o descanso. E Jesus é o descanso. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Nesse momento, Jesus está dizendo que ele é o descanso que o ser humano precisa. E ele é o Senhor do descanso. Então, o descanso não está ligado a um dia da semana, mas está ligado a uma condição espiritual do homem se posicionar diante de Deus. Nesse instante, Jesus combate todo o apelo e ataque da religiosidade e abençoa os seus.